Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Boa noite a todos. Amém? Aleluia. Boa noite. Graça e a paz de Cristo Jesus nosso Senhor. A gente vai dar continuidade àquilo que a gente tem meditado já há alguns meses. Na igreja sobre o Evangelho de João. Então, por favor, abra o Evangelho de João no capítulo 14, enquanto Marcelinho me ajuda aqui com o pedestal. A gente vai dar continuidade naquilo que a gente tem falado, né, já há algum tempo. E o motivo principal pelo qual a gente tem falado desse evangelho é da forma como João apresenta Cristo, né? Ele sempre vai falar sobre Jesus como o enviado de Deus, dando legitimidade de Cristo como sendo o Filho unido ao Pai, sendo uma só pessoa, né? Na teologia da Trindade, nós vamos falar que são três pessoas, mas de mesma natureza, logo os três em um, né? É o grande mistério que temos da Trindade. E João vem falar sobre esse Jesus que logo no início do seu evangelho já o coloca na categoria de Deus, quando ele vai dizer lá, né, no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo ele está falando de Jesus já o tempo inteiro. E nesse capítulo 14, até para contextualizar um pouquinho daquilo que a gente fala, no anterior a ele, no 13, há uma alteração clara e evidente da forma como o Evangelho é apresentado. Primeiro, porque até o capítulo 12, ali, até o 11, né, que é o último milagre, 12 tem essa transição 12 e o 13. João, quando ele fala sobre essa pessoa de Jesus, ele sempre vai dar ele usa uma fórmula escriturística. Que fórmula é essa? Ele, através de um sinal, e a gente já aprendeu o que é sinal em João, não é meramente um milagre, mas sim, através de um milagre, a revelação plena daquele que o enviara, nesse caso, o Pai. Por isso que João enfatiza todas as vezes que o Pai enviar, e Jesus nas suas orações vai falar isso, né? Quando ele, várias vezes no Evangelho, vai falar: Pai, glorifica agora o teu Filho, para que o Pai seja glorificado nele e o Filho seja glorificado no Pai. E ele faz o milagre e dá a explicação por conta daquele milagre, que a gente viu que é um sinal, que João vai usar uma palavra grega que é semeion, que tem a sua tradução por revelar o caráter daquele que tem o enviado, logo o Pai. Só que a partir do verso 13, ele vai fazer 7 grandes sinais, né? E o último sinal é a ressurreição de Lázaro. E logo depois desse sinal, ele tem uma conversa com alguns seus discípulos, né? Alguns judeus vão falar com ele, que gregos querem conversar com ele, e ele diz que ainda não é a hora, e ele sai dali. Ele cria uma ruptura, que é: anteriormente ele andava e explicava às multidões os seus sinais, agora ele vai dar uma longa explicação para um último e grande sinal. Que sinal é esse? A sua ressurreição. Então, do capítulo 13 para frente, Jesus abdica de andar com as multidões e anda exclusivamente com os seus discípulos até a sua prisão, né? Obviamente. E depois, então, para que eles possam entender e compreender de forma clara e evidente tudo aquilo que fora profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, tudo aquilo que a lei dizia, cumpre-se cabalmente em Cristo. Mas para isso esses homens precisavam de uma explicação mais clara, o que não ficou muito claro para eles há muitos anos, e há muito tempo. Até porque, a gente falou isso aqui, era devido a toda a sua expectativa em relação ao Messias. E que expectativa era essa? A expectativa de que esse homem chamado Messias viera em nome do Senhor, e uma semana antes desse episódio, Jesus entrara em Jerusalém justamente na época da festa dos tabernáculos. Ele é saudado por todos. Lembremos lá o que a tradição cristã vai chamar
lá do Domingo de Ramos, né, onde todos estão com seus ramos gritando, bendito em nome, aquele que vem em nome do Senhor, dando legitimidade a Jesus como sendo soberano, rei, e de fato tendo inaugurado o reino de Deus. Porém, essa expectativa baseava-se única e exclusivamente dos judeus da sua época, em que ele fosse o libertador de Israel. E o que era o libertador de Israel para os judeus da época de Cristo? Era que certamente ele era um Messias muito mais bélico, muito mais político, que libertaria o povo do então jugo romano da época. Só que Jesus, quando vem, não faz isso, né? E a gente já sabe isso de forma clara. Então Jesus vem e inaugura um outro reino que não era terreno, mas sim celestial. Agora, no ápice da sua autorrevelação aos seus discípulos, ele vai aprofundar essas conversas. Então ele começa a tomar algumas ações para que esse discurso longo faça sentido quando todas as coisas vierem finalmente ser reveladas, não só agora para os seus discípulos, mas para todos aqueles, e a gente vai entender isso lá na frente, principalmente Paulo entende muito bem disso, para todos aqueles que creem. Então, a salvação agora volta ao seu estado natural e do plano primordial de Deus. E qual é o plano primordial de Deus? Gênesis capítulo 12, verso 1. Após todas as tentativas do homem de relacionar-se com Deus após a queda, Deus forma um povo a partir de Abraão e diz que através desse povo todas as famílias seriam benditas. Logo, o chamado de Israel, ele é universal. Universal em que sentido? De que através do modelo de relação entre Israel e Deus, todas as famílias poderiam se relacionar-se com Deus da mesma forma. E qual era a forma que Deus criou? Os ritos, a lei, o tabernáculo e todas as coisas que a gente compreende. A partir de Gênesis 12 até Malaquias, né, não necessariamente cronologicamente nessa parte, mas o que vemos no Antigo Testamento é a obstinação de Israel em desobedecer esse primordial e fundamental mandamento de Deus de que fossem benditas todas as famílias neles. Eles entenderam que o seu chamado universal não necessariamente era universal, mas sim exclusivista. Só que Cristo inaugura esse novo reino, não mais terreno e celestial, da onde essa universalidade do chamado divino para Israel é restaurado, não necessariamente e agora obrigatoriamente étnico, como um povo, mas todos aqueles que creem. Amém, amados? Aleluia. Então, esse é o Evangelho de Deus para todos, indistintivamente, reforçando, para todos. E nesse momento em que a gente lê o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, e hoje nós vamos ler o 14, ele vai falar e começar a forjar essa igreja, como nós já falamos várias vezes, essa igreja que intitulamos como messiânica. Messiânica por quê? Porque todos esses creram em Cristo como Messias. Não mais as multidões, porque agora a multidão está dispersa e Cristo tem uma obra específica com os seus discípulos, os 12, e nesse momento não mais 12, só 11, porque no capítulo 13 o traidor já fora revelado e já saiu para entregar a Cristo. Daqui a pouco nós vamos ler isso lá, alguns capítulos à frente, e agora só com esses 11 esses que têm a missão agora de serem forjados aquilo tudo quanto Deus tinha prometido para o mundo como um todo. Olha que responsabilidade desses 11 homens. Então é fundamental que nós entendamos todos esses momentos até a prisão de Cristo, porque originalmente isso deve de alguma maneira reverberar no nosso caráter como igreja e cristãos. Primeiro, não há cristão sem igreja. Isso é ponto sem nenhum tipo de controvérsia, e não há nenhum tipo de formulação, seja ela histórica, bíblica, não importa qual seja, que fundamente um cristão ser de fato um cristão sem que ele se esteja relacionado diretamente a uma comunidade cristã. Ponto. Por isso da escolha de alguns homens, e esses homens agora têm
por finalidade, uma vez moldados a esse caráter de Cristo e resgatado essa missão primordial de serem agora e de levarem essas boas novas, que agora não só é étnica, né, e nunca foi étnica, na realidade, era só um modelo étnico ali e ético, moral, que reverberaria para todos os povos. Agora eles vão ter que alcançar todos os povos, independente da sua etnia. Mas precisaria de algumas recomendações. E aí, então, Cristo começa a partir do capítulo 13. Agora, no capítulo 14, eu vou reler o capítulo 14 a partir do verso 1 e vou até o 17, da onde a gente vai transcorrer. Já falei na outra semana do 36 ao 14, e hoje eu vou falar 15, 16 e o 17. Mas eu vou ler toda a passagem para trazermos o contexto dela, tá certo? Então vamos lá. João 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim fez as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Verso 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. Esses 3 versículos, né, ele vai ser a passagem da qual Cristo fundamenta a promessa do que o grego vai chamar de Paracletos, do Consolador. E aí Paracletos tem alguns significados, eu vou falar disso daqui a pouco. E ele é a primeira vez que ele vai falar sobre o Espírito Santo e prometer o Espírito Santo. Eu fico constrangido com isso aqui. É quase o Santo Graal, né? Aqui. Eu fico constrangido, mas tá bom, amém. Tiago? Não, tá bom. Então, nessa passagem, a gente não pode perder o fio da meada, ele dá a promessa do Consolador. E olha que interessante, antes dele falar sobre o Consolador, ele vai falar de uma oração específica, como a gente falou da outra semana que comentamos sobre esse texto. E essa oração, que muitas das vezes, e muitas igrejas confusas a interpretam erroneamente como se fosse um cheque em branco, isto é, uma fórmula mágica que ao final de qualquer oração falamos em nome de Jesus e Deus, compungido ou minimamente constrangido por conta dessa fórmula, é obrigado a nos dar tudo aquilo que pedimos. Não necessariamente é verdade, ou na realidade, obrigatoriamente é uma mentira, porque não é assim que funciona a dinâmica divina. A dinâmica divina tem outro aspecto. E qual é o aspecto principal dessa dinâmica divina? É a plena vontade e soberana de Deus, e não a nossa. Muitas das vezes, quando nos relacionamos com Deus através das nossas orações, sempre nos colocamos como se tivéssemos com os pires nas mãos. Senhor, dá-me algo, não que pedir não seja errado. Depende de como e o que você está pedindo ao Senhor. E olha que interessante,
quando ele vai falar dessa passagem, se pedirem meu nome, e Jesus está falando para ele assim, olha, vocês têm a capacidade, percebam que Cristo fala para eles, vocês têm a capacidade de fazer obras maiores do que eu a fiz. Qual foi a obra de Cristo? A gente falou isso da outra semana. A proclamação do evangelho do arrependimento. Porque quando logo ele inicia seu ministério público, qual é a primeira pregação de Jesus? Assim como era de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então, na realidade, a obra de Cristo, que é a pregação do evangelho, e a gente viu isso, essa obra maior não são sinais maiores. João não usa a mesma palavra para falar dos milagres de Jesus. Ele não usa aqui semeio, ele usa a obra. E qual é fundamentalmente essa obra? É a proclamação do evangelho. E como a gente viu da outra semana, a abrangência do ministério terreno de Jesus, geograficamente, foi muito limitada. No máximo que ele foi a Samaria. Lembrem da grande comissão. Agora vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então há um caminho a perseguir. Que caminho é esse? Tornar conhecido esse evangelho em todo o mundo, coisa que o próprio Cristo não fez. Por isso que ele comissiona homens e mulheres, no caso agora, homens e mulheres piedosos para falarem do seu evangelho. Daí a necessidade de instruí-los sobre tal. Amados, não há nada de difícil de entender isso, não. Então, o que a gente pede em nome de Jesus que ele vai fazer? Que ele nos capacite a propagar o seu evangelho, único e exclusivamente. Isso aqui não é um cheque em branco de que Deus, em nome de Jesus, eu preciso de uma casa maior. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Aí Deus é obrigado a te dar uma casa. Não, não é isso. Não se trata disso. O evangelho não é uma troca. Até porque se fosse, o que estaríamos oferecendo a Deus em troca de nós? Porque ele morreu em favor de todos nós. O que a gente tem para oferecer? A nossa conta bancária? Os nossos bens? Isso faz sentido? Não. Então essa oração, ela não é um benefício próprio. Essa oração, e necessariamente ela tem que ser feita sobre esse aspecto, é para que Deus, então, ele vá e nos use como instrumentos para a proclamação do evangelho. É disso que se trata essa passagem, não é de outra coisa. A gente pode ter N aplicações, mas a interpretação dela é essa. A gente pode aplicar ela do jeito que a gente quer, não tem problema, mas interpretá-la de outra forma, não. Então, essa oração que ele fala que a gente pode pedir em nome dele, e ele vai fazer, mediante o Pai, sendo um mediador dessa oração, é para que o seu evangelho e a sua obra seja de fato expandida, para que nos confins da terra todos possam conhecê-lo. E vejam que interessante, quando nós fizemos a aula introdutória de Romanos aqui, a gente entendeu o que significa aqueles confins da terra, amém? Quando a gente viu aqui que naquele mundo, no mundo conhecido na época de Paulo, né, e de Cristo também, obviamente, esse confim da terra, até por ser a parte mais oriental, mais ocidental do mundo conhecido, era a Espanha. Daí o grande objetivo de Paulo, escrever uma carta para a igreja de Roma, para que eles pudessem financiar o seu grande desejo, que era o quê? Ir até o confim da terra. Então aqui está ligado à expansão do evangelho, à pregação, ao testemunho. E aí é o grande lance. Porque para que isso de fato aconteça, e é o que Cristo vai falar para eles, há algo que é primordial. E a gente viu isso no outro capítulo, no capítulo 13. E olha que interessante a estrutura que o evangelista usa. Primeiro, ele no capítulo 13, a primeira ação com esses discípulos qual é? Santificá-los.
purificá-los através da lavagem dos pés. Mais do que uma lição de humildade, nós vimos, o lava-pés aponta para a cruz, porque só aquele que é santificado enxerga de fato a cruz. Aí, uma vez santificada a igreja, agora o segundo assunto que se dá com eles, qual que é? O que a gente viu lá no capítulo 13, depois lá? Um novo mandamento. E aí ele vai dizer lá no capítulo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, em outra coisa? Não. Cristo está falando claramente para ele, nisso, no amor mútuo entre eles. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, fundamentalmente, a característica de toda comunidade cristã é o amor mútuo. Então, Jesus, quando ele vai falar nesse versículo 15, qual a primeira coisa que ele fala? Se me amais. Então, ele está dizendo assim, olha, você pode orar, você pode pedir o que você quiser, eu vou fazer. Desde que, obviamente, isso seja concernente à vontade de Deus, e a vontade de Deus primordial é que todos conheçam o evangelho do arrependimento. Então, se você orar nesse sentido, obviamente você vai ter. Porém, só vão conseguir orar de forma clara, de forma integral, com esse formato, aquilo que essencialmente Deus deseja de nós, é se nós o amá-lo. E nós vimos, quando falamos sobre o capítulo 13, que esse amor mútuo é a plena revelação de que de fato nós amamos a Deus. Porque a palavra vai nos ensinar que se dissemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos o quê? Mentirosos. Palavra dura essa, mas verdadeira. Porque de fato é assim. Então, a condição primordial para que uma oração possa ser atendida por Deus, naquilo que concerne a sua plena vontade, soberana vontade do conhecimento pleno por todos os povos agora, de que Ele é Rei, Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, e detém o poder de todas as coisas, é se de fato aquele que ora o ama. Só que ele vai dar um complemento, e não era uma nova condição. É porque esse se amar, que está muito, digamos assim, esse amor, na realidade, acaba nos distinguindo como uma atmosfera, que é uma característica primordial da igreja, o amor. Então, através desse se me amais, essa atmosfera de amor que circunda e deve permear todos os integrantes de uma comunidade cristã, faz com que, de fato, o guardar os seus mandamentos nada mais seja do que o quê? Uma consequência do amor. Logo, e aí é importantíssimo isso para nós não cumprimos o mandamento porque Deus simplesmente nos retribuirá. Então não há aqui uma relação de causa e efeito, de troca. Então eu amo a Deus primeiro e através desse amor eu cumpro os mandamentos. Então a forma que nós cumprimos os mandamentos nada mais é do que uma resposta em amor e obediência a tudo quanto Deus fez por nós. Porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não tínhamos a mínima consciência de quem somos. Hoje, ressuscitados por Cristo, temos plena consciência de que somos pecadores e totalmente dependentes de Deus. Logo, cumprimos os seus mandamentos por amor, por tudo quanto Ele já fez por nós. Então, Ele não precisa fazer mais nada. Então, a nossa oração é única e exclusivamente para que Deus faça o quê? Haja com graça e misericórdia. Porque nos dar coisas não é aqui. Até porque lá em Mateus 6,31, o que ele vai dizer? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A seu tempo, inclusive. Podia ter uma vírgula a seu tempo, a tempo de Deus. Porque de fato é assim. Então esse se me amais, guardareis os meus mandamentos, é uma característica fundamental daqueles que têm se deixado transformar
pela atuação do Cristo agora ressurreto. E não somente isso, Jesus agora então fala, e é a primeira vez que ele fala nesse evangelho do então Espírito Santo de Deus, que traduzido para nós pelo grego no original Paracleto. E ele, quando ele vai falar sobre esse homem, sobre esse ser, né, na realidade, o Espírito Santo, ele não vai falar sobre ele, e até quem foi na Semana Teológica ouviu o Jonas falar isso, foi muito interessante. A gente teve, por uma questão histórica, né, a gente, de alguma forma, hierarquizou a Trindade. Aí falamos a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, dando uma noção de hierarquia, mas isso não foi a intenção de quem um dia fez isso, é muito mais por uma questão didática, para o entendimento, né? Então, essa pessoa, o Espírito Santo que compõe a Trindade, não necessariamente hierarquizada agora, né, para facilitar o nosso entendimento, ele tem uma função específica agora nesse ministério. E que ministério é esse para esses homens? Propagar o Evangelho de Cristo. Fazer com que esse Evangelho agora saia de Jerusalém, da Judéia, da Samaria e vá até os confins da terra. Graças a Deus que eles entenderam isso, porque hoje, se estamos aqui, é por conta desses homens. Por conta desses homens. Cada qual teve a sua parcela. Obviamente, Paulo é proeminente nessa questão dos gentios, nós, que não somos nascidos de judias, mas, de fato, todos eles tiveram a sua parcela. E esse Paracleto, esse ser, esse Espírito Santo, que agora ele foi traduzido como Consolador, ele vai ter obrigatoriamente uma função de nos ajudar. E aí ele vai transcorrer sobre esse assunto nesses próximos capítulos. Ele vai falar 5 vezes do Espírito Santo. A primeira vez ele vai se relacionar dessa forma, como Consolador. E esse Espírito que é prometido por Cristo, ele evidencia imediatamente que seu serviço a Jesus e os discípulos já não se encontram mais sob a lei. Porque uma vez já a lei destruída e Cristo agora é a própria lei, né? A lei se cumpre totalmente nele, todos agora estão debaixo de uma outra lei, que é a lei da graça. Isso vai ficar mais claro depois da morte e ressurreição dele, né? Não necessariamente nesse momento da história. E esse Paracleto, que tem como uma das suas traduções, e literal, né, no caso, é chamado e convocado a estar do lado de alguém. Então, esse Paracleto, ele é convocado a ajudar alguém. Por isso, essa primeira tradução dele como o Consolador. Que, de fato, haveria a necessidade de consolá-los. Até porque, para esses homens, e hoje na nossa realidade isso é muito distante, aí fica difícil às vezes a gente tentar entender isso, até pela liberdade que tem religiosa, eles foram muito perseguidos. Muito. Até o século II, lá em 325, lá no Concílio de Nicéia, os cristãos foram muito perseguidos. Lembram do que a gente falou aqui sobre a Carta de Romanos? Então, na Carta de Romanos isso fica claro. Eles tiveram a perseguição em 54, depois eles voltaram em 60, depois foram perseguidos em 66, culminando em 70 com a destruição de Jerusalém pelos romanos e a destruição do templo, que mudou radicalmente a forma cultica dos judeus. Porque não havia mais tempo para sacrifício. Agora, a gente sacrifica onde? Lembremos desse caso da história. Então, exatamente, um pouco antes disso é que o Evangelho, um pouco depois, desculpa, é que esse Evangelho está sendo escrito. O Evangelho de João data do final do século I. Então vejam o quão essa promessa, ela aquece o coração daqueles homens, perseguidos já como uma dissidência judaica, pelos próprios judeus, pelos seus patrícios, como eles falavam, e agora não mais, porque quando eles abrirem agora para outros povos, serão perseguidos também pelos outros. Lembrem-se de Paulo. Paulo foi perseguido não só pelos judeus, mas também pelos outros, pela pregação do Evangelho. Por várias vezes, Paulo foi como se estivesse morto, de tanto que tinha apanhado, preso. Como não sofreu Paulo por conta do Evangelho? Daí a necessidade do consolo. Mas mais do que um consolador,
esse Espírito também tem o sentido de prestar esse socorro a todos aqueles que andarem segundo a plena vontade de Deus. Esse ajudador, o Espírito Santo, ele de alguma maneira toma o lugar nessa ação da igreja a partir de agora de Cristo. Porque, e esse é o grande assunto desse tempo, e é por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 14, nesse momento da conversa, Jesus abre o verso 1 do capítulo 14, dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Fica tranquilo, eu vou embora. E aí ele dá um alento, eu vou, mas vou mandar alguém. Vai vir uma outra pessoa, também, com o mesmo poder, com a mesma natureza divina, com a mesma intenção, que está junto com a gente na mesma obra, esse cara vai nos ajudar também. Esse agora é o Espírito Santo. Por isso que ele abre lá e não se turbe o vosso coração, e ele vai falar isso logo depois de novo. Porque, de fato, como vimos na outra semana, seria muito difícil para esses homens. Lembre-se do que a gente conversou? Jesus fala assim, então, eu vou embora que eu vou morrer. Aí o cara fala assim, não morre não, cara, tá doido? Você prometeu pra gente um outro negócio aqui, agora você vai dizer que você vai embora? De forma nenhuma. Aí Pedro fala o quê? Eu vou com você. Não, cara, você não tem condições de ir comigo. Para onde eu vou, e a gente viu que esse lugar para onde Jesus está indo é a cruz, ninguém pode ir, esse é o lugar só dele. Fala assim, cara, você não vai entender agora, fique quieto aí que você vai entender lá na frente. E esses homens estão atordoados porque vão perder o seu grande amigo. Aquele que reacende toda aquela esperança da libertação plena do povo de Israel. Agora, através dos ensinos de Cristo e das suas ações, eles viveriam uma vida plena novamente em Deus. E esse cara que faz tudo isso, faz todo esse movimento, está dizendo assim, eu vou embora. Só que agora ele vai estar falando assim, eu vou, mas eu prometo que vai vir um substituto. No tempo certo, no tempo adequado, esse cara vai vir com esse espectro. Qual é o espectro? De nos consolar, de ajudar. E uma das outras traduções que tem para Paracletos, que muito me chamou a atenção, é a questão dele ser tratado também como um advogado. E aí, esse advogado, porque Cristo fez isso com eles também, e esse é um comentário que eu li que foi muito interessante, essa questão do advogado, Jesus, sendo advogado terreno deles agora, manda um outro advogado. Agora, não que Cristo tenha deixado de ser o seu advogado, a gente vê isso lá em Gálatas, né? Ele sim é o nosso advogado, mas agora no plano celestial, porque ele continua advogando por nós. Agora o Espírito Santo não, ele está agora advogando por nós na questão terrena, nesse mundo terreno junto conosco. Então essa pessoa indivisível, que é a Trindade, agora tem dois aspectos importantes para nós. Que Cristo, aquele que encarnou, morre como homem e ressuscita como homem, assunta aos céus, envia o Espírito Santo, que agora não mais corporeamente está entre nós, mas através do seu Santo Espírito, e Cristo vai falar no verso 17, que ele habita em nós. De que forma esse homem entra dentro dos nossos corpos? Através de uma consciência transformada. Esse Espírito que habita em nós pulsa o nosso coração, anteriormente morto de pedra, ou que ele nem mais existisse, agora vivificado com um coração que pulsa por uma obra que é suprema. Fazer com que todos reconheçam e conheçam, através dos nossos testemunhos, que Deus é soberano. E que ele enviara seu Filho para resgate de todos os que creem. Esse é o objetivo do Paracleto. Esse é o objetivo e a promessa desse advogado, que agora, diante das causas que sofreremos no mundo, advogará a nosso favor, mas também exercerá a sua justiça diante das nossas falhas. Não esqueçamos disso. Porque nós não estamos imunes a elas. Muito pelo contrário. Às vezes, pela decisão de seguir a Cristo, obviamente não pelos nossos méritos, mas pela fé, uma vez implantada em nós, como diz Efésios capítulo 2, verso 8, porque isso não vem de nenhum de nós, mas é dom de Deus para que ninguém se glorie.
É desta forma que cremos em Cristo como Senhor e Salvador. Deus agora age através do seu Espírito para que todos possamos nos apresentar a Ele de forma irrepreensível. Pelos nossos méritos? Não, mas pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então é essa consciência transformada diariamente, e por isso que Ele habita dentro de nós, é que o Espírito Santo suscita todos os dias a nós, nos lembrando e recordando das palavras do Mestre, para que não venhamos a tropeçar novamente nos nossos pecados. Porque uma vez conscientes dos nossos pecados, há um esforço de não mais tropeçarmos neles. Isso não quer dizer que sejamos imunes aos ataques do inimigo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Estamos, sim, como todo mundo, talvez com um foco ainda maior do inimigo, pelo fato de termos um dia aceitado a Cristo e termos tido a nossa consciência transformada, e mais do que uma consciência, agido como tais, somos diariamente atacados por ele. Mas temos um advogado, temos o Paracletos, que ele vai nos ajudar. O mais interessante desse Paracletos é que, quando ele vai falar sobre esse Consolador, João vai usar uma palavra que é outro Consolador. Esse outro Consolador, Allos Paracletos, ele vai dar a noção de que esse outro que é enviado é igual a quem já estava, trazendo essa divindade ao Espírito, que agora não mais habita corporeamente ao lado dos discípulos, mas habitará dentro de todos eles, aqueles que creem e receberem o Espírito Santo, que um dia foi derramado sobre toda a carne, para que então, através dessa habitação nos nossos corações, de uma consciência transformada, possamos agir como tais, como se o reino de Deus já tivera sido implantado. Já, mas ainda não. Gozamos eternamente dele. Porém, o reino já está e já chegou. Quem foi na Semana Teológica teve a oportunidade de ouvir um pouco sobre isso. E, obviamente, eu não vou ter a mínima habilidade dos pregadores que lá estavam, principalmente o Dr. Gorrin. Mas é interessante que quando a gente fala sobre esse assunto, eu já falei isso aqui reiteradamente, quando ele falou, eu fiquei muito, muito feliz daquilo ali. Eu falei, cara, pesquei a do cara, até porque eu já tinha lido o livro dele, né? Então tá bom. E fica aqui a dica também, pega lá e lê. Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações. Compra lá e lê, que vai ser benção, né? O pessoal de missões já ganhou aqui e vai ser muito bom para a sua leitura, para a edificação da sua fé, tenho certeza absoluta. Por que isso? Porque através dessa habitação e dessa convivência mútua, coletiva, e por isso que nós temos a plena convicção de que o reino é chegado, nós experimentamos esse reino hoje. Através de quem? Da igreja. Nós. Porque essa comunidade tem por responsabilidade e principal missão trazer esse reino que ainda não gozamos plenamente, eternamente, para o já. É por isso que nós nos distinguimos do mundo, e o mundo acha que nós somos loucos. Porque diante dessa consciência transformada agora, o Espírito Santo que habita em nós e nos dirige em todas as nossas ações, agora nós não cometemos mais os mesmos pecados, e muito mais do que isso, declaramos ao mundo o amor de Deus para eles e por eles também. Porque o chamado da igreja é restaurar o chamado universal que anteriormente Israel abdicou. Amém, amados? Aleluia! É para isso que nós nos reunimos. Para que diante dessa comunidade, através dessa comunhão, do partir do pão, das orações, das intercessões, por isso é que nós nos reunimos aqui, é para que nós então venhamos a cada vez mais mostrar ao mundo que sim, o reino de Deus chegou. Ele chegou só numa pessoa de Cristo. E agora o seu corpo, igreja, faz exatamente o que ele fez. E o que é o Evangelho, quando nós vimos lá no capítulo 14, na semana retrasada? Porque a verdadeira religião qual é? Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Porque qualquer coisa fora isso aqui, a nossa religião é o quê? Tiago vai nos falar. Vã.
Ora, que religião é essa que não está para fora? Que comunidade é essa que entra dentro de si? Porque a comissão para esses homens foi: saiam, vão, não fiquem. Para que através das ações de vocês irem, todos possam ver, através do testemunho vivo que vocês são. Pois nós somos cartas vivas de Deus para o mundo. Porque quando o mundo olha para nós, em qualquer circunstância, eles vão ver a quem? Cristo, e não a nós. Por isso que a gente tem falado aqui reiteradamente: paremos com esse discurso de falar que na igreja só tem problema, beleza, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, não olhe para o irmão do lado, olhe para Deus. Não, não faz sentido. Temos que ser ousados e falar para o mundo: olhe para mim, olha para os meus irmãos, olha para a minha comunidade, porque aqui, de fato, o reino de Deus é implantado na sua soberania. Porque tudo quanto venhamos a fazer em nome de Deus, para a proclamação do seu evangelho e a instauração pública do seu reino. Não mais como uma história, não mais apenas escrita, e essa escrita não é uma escrita comum, essa é a verdade, é a palavra de Deus, agora materializada nas nossas vidas. Mas sem a consciência plena do Espírito e a atuação dele, nós não vamos conseguir. Não vamos. Então essa promessa que Cristo nos dá, do envio do seu Espírito, e a gente vai ver aqui, ele faz ele vai falar 5 vezes sobre o Espírito Santo daqui para frente, até o capítulo 17. E a gente vai ver cada uma delas. É para justamente através dessa atuação do Espírito nós possamos materializar o reino de Deus vindo numa pessoa, agora habitando através das nossas vidas no seu Espírito Santo, mas que um dia gozaremos plenamente. O reino já chegou. E as pessoas precisam olhar para aquela porta e falar assim: ali há um povo que de fato vivem o reino de Deus. Esse papel é nosso. Não é de mais ninguém. Essa responsabilidade é nossa. A gente precisa fazer dela uma bandeira. Não de forma ativista, não é disso que eu estou querendo falar. Mas uma bandeira para que todos os dias nós venhamos a recordar isso e todas as nossas ações possam reverberar esse reino de Deus. Esse reino justo, que cuida daqueles que estão necessitados. Um reino amoroso, que age com misericórdia com os seus pares e com aqueles que não conhecem, principalmente. Um reino consciente da sua ação. Um reino que trabalha unido. É isso que faz sentido. Esse Espírito da verdade, que ele vai falar no no verso 17, ele é iluminador também, além de ajudador. O seu grande tema é Cristo, a verdade. Ele é a plena verdade. Ele acabou de falar isso no verso 6 do capítulo 14. Quando questionado de como os discípulos o achariam lá, ele fala assim: para quê? Vocês não precisam achar. Mas a gente não sabe nem qual é o caminho, ainda mais para onde é que você vai, cara? Diz para a gente aí. Ele fala: como não, cara? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esse Espírito da verdade é que revela esse caminho direto a Deus através de Cristo. Porque não há outro mediador entre Deus e os homens, como a palavra nos diz, senão Cristo, o Senhor. Esse que revela Cristo como a verdade plena, que o mundo não pode receber e não recebe por uma questão muito óbvia, porque o mundo ele é governado pelos sentidos. Não há nada no mundo que não seja governado pelos sentidos. Quem aqui apalpou o Espírito? Quem aqui o viu? Quem aqui o cheirou? Quem aqui o provou através do paladar? Quem? Não há ninguém aqui, certamente.
Obviamente, até porque não é dessa forma que ele se apresenta para nós. Ele fez isso através de Cristo, de Jesus, o Verbo encarnado. Mas agora ele dá uma outra perspectiva para nós. Porque esse Espírito ele não pode ser compreendido nem visto pela razão. Porque ele fica fora da experiência consciente do mundo. Fora, totalmente fora. Então o que nos leva a essa certeza é a fé que temos plenamente de que ele de fato enviou o seu Consolador e que ele hoje habita em nós. Só que há uma forma clara de se observar isso, através das nossas ações. Não meramente ações que vão trazer, como alguns pensam, infelizmente inclusive, de que através de algumas boas ações Deus nos retribuirá. Não. Mas todas as ações reverberem obrigatoriamente o amor que temos pelo Pai. Porque assim dizemos ao mundo que amamos o Filho e ao Espírito Santo, que foi enviado e que hoje habita dentro de cada um de nós. Cada um de nós. Não há nada que faça com que essa verdade ela não seja impressa nos nossos corações através da atuação do Espírito. Um bom exercício para isso é você pensar onde você estaria agora se não fosse o Senhor na sua vida. Faça uma reflexão clara. Faça uma reflexão da sua vida de forma a olhar para trás, antes da plena consciência que você tem hoje de que é um filho de Deus, amado pelo Pai, resgatado pelo seu sangue puro, carmesim, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por todos nós. Onde estaríamos nós? Posso falar por mim com muita tranquilidade, até porque estou no meio de amigos. Certamente eu estaria morto. Morto pela quantidade de drogas que já havia consumido, morto pelas minhas relações espúrias que tinha, certamente. Não morto espiritualmente como já estava, mas morto fisicamente, com certeza absoluta. Mas Deus, com profunda misericórdia, olhou para mim e fez assim, ó, chega. Há um plano para a sua vida. Há um plano. E não é esses planos que Deus fala através de alguns profetas. Há um plano claro de expansão do seu reino. Essa é a obra de Deus nas nossas vidas. Que Ele seja conhecido por todos. O plano de Deus para a nossa vida é esse. Não é esse plano que alguns falam sem sentido, de forma tão genérica, da maioria das vezes. O plano de Deus para cada crente é que ele proclame o Evangelho de Deus a toda criatura, para que todos possam desfrutar do mesmo gozo que hoje temos. Porque olha que privilégio não é nós estarmos aqui agora, louvando a Deus, entre amigos, entre irmãos. Por que vedaremos isso ao mundo? Por que faremos isso? Não há sentido nesse tipo de coisa. Então, meu irmão, minha irmã, nos esforcemos como chamados pelo Senhor, como aqueles que creram em Deus, no seu chamamento, possamos viver uma vida para fora da igreja. Saiamos das quatro paredes. Quando você estiver no seu trabalho, e aqui não estamos falando de evangelismo, não. Nós estamos falando de uma vida plena na presença de Deus. Quando você estiver no seu trabalho, pregue o Evangelho. Não precisa falar, não. Dê um testemunho. Tenha domínio próprio. Cuidado com as suas palavras. Eu estou falando primeiro para mim. Não estou acusando ninguém. Cuidado da forma como você lida com as pessoas. Essa é a prática do Evangelho. Por isso que esses irmãos nossos lá, os seus discípulos, foram capacitados pelo Espírito. Porque por nós mesmos a gente não vai conseguir esse tipo de coisa. Fale do Evangelho com a sua própria vida. Venhamos a dar um testemunho vivo e eficaz de que, de fato, Deus transformou as nossas vidas. Aqueles que um dia conheceram a nós, quando olharem para nós, precisam ficar surpreendidos. Caramba, como você mudou.
Porque a pior coisa para o crente é que você convive com uma pessoa durante um tempo, você fala assim, aí, beleza, beleza. Aí daqui a pouco você usa que tem um estereótipo, né? Usa uma palavra crente, digamos assim, né? Do crentez. Aí o cara fala assim, ué, você é crente, cara? Nem parece. Nó, né? Como dizem os mineiros, nó. Que de fato, será que as nossas ações nunca vão dizer que Deus um dia nos transformou? Não. A igreja precisa tomar essa responsabilidade para si. É por isso que estamos reunidos, meus amados irmãos. Certamente ninguém veio aqui para me ver, até porque nenhuma beleza há em mim, né? Não se comparando com Cristo. Alan não balança a cabeça, não. Alan está lá assim. Certamente não é por isso. Mas todos aqui, quando olhamos uns para os outros, precisamos enxergar a Cristo. Cristo agora não mais morto, mas ressurreto, vivo, pulsante na pessoa do seu Espírito que habita dentro de nós. Que mesmo feio como nós somos, eu digo para mim, vocês obviamente não são, as pessoas olhem para nós e se agradem dos nossos rostos. Olha que coisa linda isso. Eu fico até emocionado. Alguém fala assim, que lindo, olha. Mas é bênção. E não é porque a gente é bonito, não. É porque é Cristo que habita em nós. Porque o nosso coração está cheio de Deus. E a palavra vai dizer que isso formoseia o nosso coração. A alegria que Ele nos dá. Mesmo diante de tantas dificuldades. E como Toninha falou aqui. Olha, nós somos os remanescentes porque nosso país vive um caos hoje. Um caos. Mesmo assim, nós nos dispomos a estar aqui. Por quê? Que isso fique claro, porque amamos a Cristo. Aleluia! Não é porque aqui tem um ar-condicionado, é um lugar agradável, tem pessoas maravilhosas. Não, nós viemos aqui porque amamos a Cristo. E é através desse amor, que é constrangedor, nós saímos para fora, para que todos aqueles que olhem para nós e ouçam as nossas palavras, se rendam a esse mesmo Cristo. Essa é a nossa oração. É essa oração que o Pai vai dizer sim, quando falamos em nome de Jesus. É essa oração que Jesus intercederá a nosso favor junto ao Pai. São essas ações que o Consolador, o Ajudador, vai nos capacitar a tomar. Não é para nós, amados, é para os outros. É para os outros. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos traga consciência, intrepidez, ousadia, força. Nós não precisamos ir para longe. Missões não precisa viajar. Você pode fazer missão no seu trabalho. Sabe por quê? Missão, primordialmente, é levar adoração onde não há. Então só adora a Deus aquele que o conhece de forma plena. Quantas pessoas não conhecem Deus e estão à nossa volta? Quantos se perderam e um dia declararam que eram cristãos e hoje se perderam? Perto de nós. Amigos que se foram. Olha quantas cadeiras vazias. Quantos irmãos já não sentaram aqui e hoje não estão aqui? E nós? O que vamos fazer? Vamos ficar orando a Deus para nos dar coisas? Vamos pedir a Deus para os nossos próprios deleites? Ou de fato cumpriremos a promessa que um dia Ele nos deixou? Ou mesmo a incumbência que Ele nos deu, de através do amor mútuo, pregarmos o Evangelho. Precisamos, irmãos. No mundo caótico, sem amor, sem paz, confuso, estranho, nós precisamos levar paz, amor, misericórdia, compreensão. Temos que ser pacificadores, mediadores de paz. Onde há conflito, leve paz. Ore pelos seus amigos, ore pelo seu trabalho. Oremos uns pelos outros. Existem irmãos com dificuldade nessa comunidade tão pequena que é a nossa. Tão pequena. Irmãos desempregados, com contas vencendo. Servidores públicos que não têm seus salários pagos. E a gente vai orar para os nossos próprios deleites.
Meu Deus, que vergonha. Que as nossas orações redundem em ações. Porque o Evangelho, ele é dinâmico. E esse amar é na dinâmica da obediência. Isso é amar a Deus. Porque amar não é sentimento, nós já aprendemos isso. Amar é ação. Então, hajamos em amor, para que todos quantos estejam ao nosso lado possam um dia também gozar desse mesmo amor que nos arrebatou do inferno aonde a gente estava. E hoje nós estamos diante de Deus, ante a presença do Todo-Poderoso, entramos na presença dele pelo sangue de Cristo que nos purifica todo o pecado, lambuzados por esse sangue, nós conseguimos passar pela porta estreita, muito estreita. Porque se não fosse o sangue, nós não conseguiríamos passar. Ficaríamos entalados nela, com certeza. Que o Senhor nos abençoe. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, Tu és bendito, Senhor. Bendito porque o Senhor não nos deixou órfãos ante a Tua ida para o Pai. Obrigado pelo envio do Consolador, por essa terceira pessoa da Trindade que nos tem orientado, ordenado, exortado sobre todas as coisas. Obrigado pelo consolo diante das dificuldades. Muito mais do que isso, muito obrigado pelas repreensões, pois elas nos têm feito crescer, Senhor. Continua, Deus, em nome de Jesus, não afastando o Teu Espírito de nós, nos levando à plena consciência de quem somos, para onde estamos indo e o que devemos fazer até chegar lá. Na Jerusalém Celestial, onde um dia ouviremos da Tua própria boca o convite nupcial. Entrem, benditos do meu Pai. E um dia, Senhor, participaremos de um grande banquete e desfrutaremos da Tua presença, assim como o Senhor nos tem orientado em servir aos nossos irmãos, seremos servidos uns pelos outros e pelo próprio Senhor. Aleluia! Que glória será, Senhor! Como o nosso coração fica compungido diante dessa promessa tão maravilhosa, Senhor. Nos ajuda a nos mantermos fiéis, Senhor, através da ação do amor, assistindo um ao outro, amando uns aos outros, para que o Teu nome seja glorificado. Não é o de ninguém, não é da instituição, não é de nenhum homem, mas somente o Teu nome seja glorificado neste lugar, Senhor. Que todas as coisas que venhamos a colocar as nossas mãos, o Teu nome seja glorificado. Que toda palavra dita, o Teu nome seja glorificado. Que cada ação mútua seja feita para que o Teu nome seja glorificado. Para que cada ação individual nesse lugar seja realizada para que o Teu nome seja glorificado. Pois Tu és, sim, digno, Senhor, de toda a glória. Digno da nossa adoração. Digno, Senhor, de estarmos aqui, mesmo diante de tantos problemas que tem nos assistido. O Senhor tem nos guardado para que juntos possamos aprender um pouco mais do Teu amor, da Tua palavra e sejamos como uma comunidade cristã coesa, unidos para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para que todos se arrependam, como um dia nós nos arrependemos e possamos caminhar juntos como uma comunidade, ainda que a salvação seja individual, mas a caminhada é coletiva, Senhor. Sem os meus irmãos, eu não vou conseguir. Dá-nos essa consciência, Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu Evangelho seja pregado e a Tua palavra encontre morada em todos os corações. Muito obrigado, Senhor, por esta porta aberta, que o Senhor nos mantenha, segundo tem proposto a Tua palavra, o Teu coração, Senhor, para essa igreja. Que nós possamos cumprir cabalmente aquilo que o Senhor nos tem dado como missão. Falar do Teu Evangelho de forma pura, simples, para que todo aquele que ouça possa ser tratado pelo Espírito em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Mais uma vez colocamos o nosso país nas Tuas mãos, Senhor, do caos que temos vivido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Traga paz a essa nação, Senhor.
em nome de Cristo, que todas as coisas possam ser resolvidas o quanto antes, Senhor, e possamos sofrer menos do que já temos sofrido, com toda a roubalheira, com toda a corrupção que nós temos sofrido já de décadas, Senhor. Nos ajuda, converte o coração desses homens, abata-os pelo teu amor, Senhor. Que a tua glória seja manifesta a cada um deles, Senhor. E eles convertam dos seus maus caminhos, Senhor, e possam servir a Ti e agir com misericórdia, com graça, uns com os outros, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça um milagre na nossa nação, Senhor. Que todos os joelhos se dobrem, Senhor, a Ti, pois Tu és o Deus sobre todos nós. Tu és poderoso, Tu podes mudar todas as coisas. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor. Faça, ó Deus, em nome de Jesus, conforme a Tua plena vontade, pois sabemos que ela é boa, perfeita e agradável para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. João. O Senhor Jesus Cristo nos abençoe realmente nessa semana, que o Espírito Santo esteja conosco, né? Uma coisa que o João deixou claro para nós é que o Espírito sempre aponta para Cristo e Cristo sempre aponta para o Pai, né? Que essa trindade esteja conosco, habitando conosco cada momento da nossa vida. Vamos orar então, e depois da bênção apostólica, e que nós temos uma semana muito boa na presença do nosso Deus. Ó Pai, te damos graças, Senhor, por esse culto, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor Deus bendito, e por essa comunhão, Senhor, que Tu faz existir entre nós, ó Pai, a comunhão que espelha, ó Deus bendito, a Tua comunhão pessoal na Trindade, Senhor. Ó Deus bendito, porque assim como Tu é um, ó Deus, na Tua Trindade, nós sejamos um, espelhando esse amor, essa grandeza, essa beleza, Senhor, de pertencimento, de estarmos contigo, Senhor, e podermos sermos chamados teus filhos, Senhor, ó Deus bendito, porque fomos enxertados na videira verdadeira, que é teu Filho Jesus Cristo. Agora guarda-nos, Senhor, se conosco, ó Pai, e que essa semana, Senhor, possamos estar diante de Ti, Senhor. Pedimos também, Senhor, para que Tu possa trazer paz sobre a nossa nação, Tu possa trazer, ó Deus bendito, concórdia, Senhor, Tu possa trazer união, Senhor. Ó Deus bendito, ó Pai, é na graça, no amor do Teu Filho Jesus Cristo que nós Te oramos, Senhor. Agora, ó Pai Santo, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, Senhor, do Espírito Santo esteja com todos nós, Teu povo sobre a face da terra. Teu povo de Deus, diga amém. Amém, meus irmãos. Tenham uma boa semana, que o Senhor nos abençoe. Amém.